Olá, bem-vindo à quarta temporada da nossa série sobre eletroquímica, em que falaremos sobre a eletrólise. Por que uma temporada inteira dedicada a ela? Bem, porque a eletrólise tem diversas aplicações industriais, como na galvanização, na aniquilação de moedas e talheres e o recobrimento de joias com ouro ou prata. E também porque está muito presente em nosso cotidiano, quando carregamos nossos celulares, tablets e notebooks. Ao longo das temporadas anteriores, vimos que é possível gerar energia elétrica a partir de reações eletroquímicas espontâneas, ou seja, com DDP positiva, através das reações redox, como a que acontece entre o zinco e o cobre, em que acontece a transferência de elétrons entre as espécies do ânodo para o cátodo e com isso é gerado um fluxo de corrente elétrica. Este comportamento é definido como galvânico e por isso chamamos a célula de célula galvânica. Mas você já se perguntou se o contrário também acontece? Se é possível fazer com que reações químicas aconteçam a partir da energia elétrica? Nesta temporada veremos que sim, que isso é possível. A eletrólise consiste nas reações eletroquímicas ocasionadas quando fornecida uma fonte de energia elétrica. Só que não são qualquer reações, mas sim as reações redox não espontâneas, ou seja, aquelas em que a DDP da reação é negativa. Se você não sabe ou não lembra o significado de espontaneidade de reações redox, confira o quarto episódio da primeira temporada de Introdução à Eletroquímica, pois trata-se de um conceito fundamental para compreender a diferença entre processos galvânicos e eletrolíticos. O princípio da célula eletrolítica é o mesmo que da galvânica, com a exceção de que há a inversão dos polos dos eletrodos, sendo que na célula galvânica o eletrodo positivo é o cátodo e o eletrodo negativo é o ânodo, enquanto que nas células eletrolíticas o eletrodo negativo é o cátodo e o positivo é o ânodo. No entanto, observe que em ambas as células os elétrons saem do ânodo em direção ao cátodo, ou seja, de onde ocorre a oxidação para onde ocorre a redução. Portanto, as definições de ânodo e cátodo permanecem as mesmas. O que muda é que no caso da célula eletrolítica, os elétrons vêm de uma fonte externa, que é a energia elétrica. E o que isso significa efetivamente? Significa que no caso de uma célula eletrolítica, a espécie que oxidava espontaneamente na célula galvânica por ter menor potencial padrão, agora reduz, como é o caso do estanho, enquanto que a espécie que reduzia agora oxida, como é o caso do cobre. Tudo isso devido à fonte de energia elétrica que fornece o potencial necessário para que a reação não espontânea ocorra, de 0,48 volts. Um exemplo bastante comum de eletrólise é o carregamento de baterias. Afinal, quem não carrega o celular todos os dias, não é mesmo? Pois é, vejamos um exemplo aplicado a baterias de celulares que são de íons lítio para ver como estes processos ocorrem. E se você estiver curioso para aprender mais sobre o funcionamento desse tipo de bateria e também de outras, assista a nossa temporada sobre pilhas. Bem, quando usamos o celular, notebook ou qualquer outro equipamento eletrônico portátil que tenha como fonte de energia elétrica uma bateria, as reações eletroquímicas acontecem espontaneamente dentro da bateria, gerando energia elétrica que alimenta o equipamento. Portanto, trata-se de um processo galvânico. Pensando na bateria de íon lítio, que tem como ânodo íons lítios intercalados em grafite, como eletrólito sais de lítio dissolvidos em solvente orgânico e como cátodo o óxido de lítio-cobalto, a reação espontânea que fornece a energia para o celular se dá pela migração dos íons lítios do ânodo para o cátodo, onde a espécie LiYC6 é oxidada ao íon lítio+, que é reduzido no cátodo a óxido de lítio-cobalto. Quando a bateria estiver completamente descarregada, significa que todos os íons lítio foram reduzidos ao óxido de lítio-cobalto. Quando carregamos, acontece o processo inverso ao galvânico, ou seja, eletrolítico. Agora, as espécies que antes oxidavam serão atraídas pelo eletrodo negativo, que é o cátodo, para serem reduzidas, enquanto que as espécies que antes reduziram serão atraídas pelo eletrodo positivo, que é o ânodo, para serem oxidadas. Neste caso, o óxido de lítio-cobalto é oxidado no ânodo, formando íons Li+, que migram para o cátodo e são reduzidos a LiYC6.
Como essas reações redox não são espontâneas, elas só acontecem porque conectamos o celular, portanto a bateria, na tomada através do carregador, de modo a fornecer a energia elétrica ao sistema que dispõe a tensão necessária para que a reação eletroquímica se proceda. Deu para entender o que é um processo eletrolítico e qual a diferença em relação a um processo galvânico? Existem dois tipos de eletrólise, a aquosa e a ígnea, que correspondem a uma série de aplicações eletrolíticas. Cada um dos tipos de eletrólise será abordado mais especificamente nos próximos episódios dessa temporada. Além disso, também haverá um episódio dedicado às aplicações da eletrólise, que tem grande importância industrial. Então, fique atento e não perca esses episódios. Não deixe de conferir também os episódios das outras temporadas, sobre introdução à eletroquímica, pilhas e corrosão. Até mais!